todos, sejam bem-vindos à nossa celebração de Páscoa. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. A Páscoa é a grande celebração do reino de Deus, do povo de Deus, porque é nesse momento que nós olhamos para a vida, para a morte e principalmente para a ressurreição de Jesus, o nome mais poderoso que existe. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos juntos orar. Senhor, nesse dia de Páscoa, nós voltamos os nossos olhos ao Senhor e celebramos a vida que o Senhor nos dá. Tão grande salvação nos dada pela graça, que nenhum de nós jamais conseguiria merecer ou conquistar, mas o Senhor nos dá através de Jesus. Por isso nós celebramos o Teu reino, que é sempre eterno, e nós nos alegramos e adoramos o nome de Jesus, o nome mais lindo, mais poderoso que existe. Aleluia. Cristo
E nesse culto eu quero te convidar a voltar no tempo. Nós vamos olhar para a primeira Páscoa, que foi instituída há quase 3.000 anos, ou até um pouco mais de 3.000 anos. Nós vamos olhar para alguns elementos daquela primeira celebração, e nós vamos olhar também para a vida de Jesus. E nós vamos perceber que todos os detalhes, todos os elementos que estavam presentes na primeira Páscoa apontavam para Jesus. Era uma representação visível e prática daquilo que aconteceria com o Messias Jesus. Você vai se lembrar que quando a primeira Páscoa foi instituída, os israelitas eles eram escravos no Egito já por 400 anos. E Deus tinha prometido libertá-los. E nesse processo de libertação, Deus enviou 9 pragas terríveis para mostrar que só Ele era Deus e que só Ele era o Deus Todo-Poderoso. Você sabe que são 10 pragas. Ainda faltava uma, a última, a mais terrível de todas. A última praga, o último juízo, era a morte dos primogênitos. Num determinado momento, à meia-noite, o anjo da morte passaria pela terra e todos os primogênitos morreriam. Mas eu queria lembrar que junto com o anúncio ou com o aviso de que essa praga, que esse juízo viria, Deus também mandou para o seu povo o aviso de que havia uma chance de escapar do anjo da morte. Na verdade, existia uma única chance de escapar desse último juízo de Deus. A Páscoa, então, é justamente a história de como o homem pode escapar da morte. Então, olhando para essa primeira celebração da Páscoa, eu quero fazer 4 paralelos entre aquilo que aconteceu há tanto tempo e a vida e a morte de Jesus. Se você puder pegar a sua Bíblia ou abrir aí no seu celular, nós vamos ler Êxodo capítulo 12. São 4 paralelos que nós vamos fazer e o primeiro deles é o Cordeiro. Eu quero ler então Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler primeiro o versículo 3, o versículo 5 e o 6. Êxodo 12, versículo 3. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, era o primeiro mês do ano, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Versículo 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o cordeiro ou o cabrito ao anoitecer. A Páscoa começa assim: cada família tinha que separar, no dia 10 do primeiro mês, separar um animal do rebanho, um cordeiro, um animal sem defeito, e eles tinham que preservar esse animal até o 14º dia, quando ao entardecer do 14º dia ele seria sacrificado. O paralelo é bem claro com Jesus, porque Jesus também é reconhecidamente o Cordeiro. Ele é chamado assim. Ele foi o Cordeiro separado por Deus. Ele foi o Cordeiro sem defeito e que também foi sacrificado. João Batista disse sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo também escreve dizendo que Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa. E no livro de Apocalipse aparece por mais de 30 vezes Jesus sendo chamado de o Cordeiro. Então aquela Páscoa que aconteceu há tanto tempo apontava claramente para Jesus. E a Bíblia também afirma claramente que Jesus não tinha defeito. 1 Pedro
1:19 diz que não se achou nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhum defeito em Jesus. 2 Coríntios diz que Jesus não conheceu o pecado. Então, assim como aquele cordeiro, aquele animal tinha que ser puro, sem defeito, Jesus também foi comprovadamente um cordeiro sem defeito. Um outro detalhe, o cordeiro foi sacrificado, o cordeiro da Páscoa foi sacrificado, ou era sacrificado, no 14º dia do mês. E a história comprova que Jesus morreu na Páscoa, exatamente no 14º dia. O cordeiro era sacrificado ao entardecer. E nós vemos que Jesus morreu exatamente no mesmo horário do sacrifício da tarde. Quando Jesus morreu, já existia todo o sistema de sacrifícios no templo, um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. E Jesus morreu exatamente no horário que acontecia no templo o sacrifício do cordeiro, o sacrifício da tarde. Então, todos esses elementos da primeira Páscoa apontam para o que de fato aconteceria e aconteceu com Jesus, o Cordeiro de Deus. Esse é o nosso primeiro paralelo, o Cordeiro da Páscoa, que é Jesus. O segundo paralelo é a marca do sangue. Eu quero continuar lendo o texto de Êxodo 12. Agora nós vamos ler o versículo 7, o 12 e o 13. Êxodo 12, 7. Diz assim: depois de sacrificar o cordeiro, em seguida tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Versículo 12 e 13 agora. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Agora atenção no versículo 13. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Cada família, depois de sacrificar o cordeiro, tinha que pegar aquele sangue e marcar a entrada da casa, marcar os batentes dos umbrais das portas. E esse sangue na porta era a garantia da salvação, era a única garantia da salvação que eles tinham contra o anjo da morte. No versículo 23 usa esse termo, o anjo da morte, que representava o juízo de Deus sobre aquela terra cheia de pecado, cheia de deuses falsos, cheia de idolatria. Aquele sangue era a marca que garantia a salvação. Então, quando o anjo da morte viesse à meia-noite, passando pela terra do Egito, quando ele visse aquela casa marcada pelo sangue, ele não entraria para executar o juízo, ele passaria por sobre as casas. E a palavra Páscoa representa, ou ela significa, o significado da tradução é justamente passagem. Porque a Páscoa é um momento onde o anjo do juízo, o anjo da morte, quando ele vê o sangue, a marca do sangue puro do cordeiro, ele passa por aquele lugar sem trazer a condenação. Qual é o paralelo com Jesus? O paralelo é que Jesus também deu a sua vida, e a vida está no sangue. E ele deu a sua vida para marcar não mais a nossa casa, mas para marcar a nossa própria vida. E também nos dá a garantia do livramento da morte. A Bíblia diz que todos estão condenados por causa do pecado. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram, estão separados de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário, ou o que se recebe por causa do pecado, é a morte. Então, assim como houve a promessa da praga da morte no Egito, toda a humanidade está debaixo da mesma praga, do mesmo juízo que é a morte. Mas existe uma saída, existe uma possibilidade, que é marcar a sua vida com o sangue do Cordeiro. Então Deus separou o seu Filho, Ele enviou o seu Cordeiro para dar aos homens a oportunidade de escapar da morte
marcando a vida com sangue puro e sem defeito do Cordeiro. A morte de Jesus, tão falada nesses dias, tão relembrada, foi dolorosa, foi cruel. E tinha que ser assim. Tinha que ser assim porque Jesus estava sofrendo a culpa do pecado. E o sofrimento intenso de Jesus mostra a intensidade e a profundidade do pecado e como o pecado é terrível. O peso. Isaías 53 diz que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Isaías diz que Jesus foi moído por causa das nossas culpas. Ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele levou socos, ele foi zombado por todos, pelos religiosos, pelos soldados, pelo povo, todos, o texto diz, todos zombaram de Jesus. E por fim, ele foi crucificado e morto. Amanheceu tenso, dia triste. O céu e a terra cochichavam. Em Jerusalém, na Via Dolorosa, os soldados levavam meu Jesus. Ai, que tristeza! Quanta dor, quanto desprezo! Quanto sofrimento! O seu corpo dilacerado, sofrendo todo o nosso pecado. Mas em silêncio, como um cordeiro, Jesus andou, rastejou, andou carregando a sua pesada cruz. E os malfeitores cercavam Jesus, e suas mãos e seus pés pregaram, suas vestes lançaram sorte e debochavam dele. Não é você o Messias? Desce da cruz e a gente vai crer em você. Não é você que disse que destrói e reconstrói o templo em 3 dias? Salva-te a ti mesmo. Ai, quanta dor e sofrimento, meu Jesus. No Calvário, um sacrifício. Como uma ovelha, ele foi morto e no seu último suspiro, ele clama a Deus: Pai, por que me desamparastes? Assim Jesus morreu. A esperança acabou. Tudo em trevas se tornou. Todo esse sofrimento que Jesus passou foi no nosso lugar e foi em nosso favor. O apóstolo Pedro escreve que Jesus levou no seu corpo os nossos pecados. Então, éramos nós que estávamos ali no entorno de Jesus, zombando, aumentando o sofrimento, aumentando o peso da culpa, porque Jesus levou o nosso pecado, a nossa culpa. Romanos diz que Jesus foi entregue à morte por causa do nosso pecado, do meu pecado e do seu pecado. Mas a morte de Jesus não foi só intensa, como ela foi também completa. As últimas palavras de Jesus na cruz foram: está consumado, está completo, está pago, não falta mais nada. A obra de Jesus foi total e completa. Além disso, a morte de Jesus também é a maior prova de amor que alguém pode ter.
A razão de Jesus ter morrido foi satisfazer a justiça de Deus. E Ele morreu em nosso favor, nos dando a possibilidade de sermos justos. A extensão da morte de Cristo foi completa, foi total. Mas a motivação foi o amor. A Bíblia diz, o versículo mais conhecido, que Deus amou o mundo e por isso Ele enviou o seu Filho para morrer. Deus ama todas as pessoas. Ninguém pode dizer que Deus não ama. Mesmo que às vezes esse seja o sentimento, a Bíblia diz que Deus ama todos e não quer que ninguém morra, de tal maneira que Ele provou esse amor. E Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então qualquer pessoa pode olhar para o que Jesus fez e ver ali uma prova de que Deus o ama. Não importa a condição, não importa o momento, não importa o pecado, Jesus morreu por todos, morreu por amor, para nos livrar do pecado, para transformar a nossa vida, para nos reconciliar com Deus. Esse é o tipo de amor que o homem jamais vai conseguir reproduzir ou sequer entender. Um amor tão intenso que ninguém jamais pode comprar ou merecer, que desceu do céu e se fez homem para nos salvar.
Jesus deu a sua vida por nós e já pagou os nossos pecados. Mas, assim como aquelas famílias na primeira Páscoa, elas precisavam tomar uma atitude de obediência e passar o sangue na porta, crendo que aquilo traria a libertação. Ainda hoje, também é preciso tomar uma decisão de também crer na provisão que Deus nos dá através de Jesus. É preciso tomar uma decisão de fé, de crer que Jesus é o único sacrifício que vale para nos reconciliar com Deus e nos livrar da morte. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim como o sangue na porta era a única possibilidade de escapar do anjo da morte, o sangue de Jesus sobre nós é a única possibilidade de chegarmos até Deus. O caminho Jesus já abriu, mas a decisão de andar por ele é uma decisão que cada um precisa tomar. Eu aproveito para te perguntar isso. Você já creu na provisão de Deus? Você já decidiu confiar no que Jesus fez como o único meio de salvação? Não olhando para as suas obras, não olhando para o seu comportamento, para aquilo que você merece, para aquilo que você pode conquistar, isso não vale nada. Mas olhando unicamente para Jesus como o nosso único Salvador. Você já tomou essa decisão de confiar em Jesus? A Bíblia diz que você não precisa fazer nada, além de crer no seu coração e confessar. É o que Romanos 10, versículo 9 e versículo 10 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração você crê, é uma coisa íntima, uma decisão sua pessoal, a Bíblia diz, você será salvo. É isso que você precisa fazer. Parar de olhar para você e para os seus méritos e olhar para o Cordeiro que deu o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Embora essa seja uma decisão pessoal e íntima, no coração, por ela ser uma decisão tão importante, ela acaba transbordando na nossa vida e ela exige uma demonstração visível e pública de que nós cremos em Jesus. Isso nos leva então para uma outra prática do reino de Deus, da igreja, que também tem tudo a ver com a Páscoa e que foi instituída por Jesus um pouco antes dele ser morto, que é a ceia do Senhor. Porque a ceia é a lembrança contínua de que o Cordeiro de fato veio e que ele morreu por cada um de nós. Eu quero ler o texto de Lucas. Lucas no capítulo 22, 2 versículos, 19 e 20. Quando Jesus estava com seus discípulos, um dia antes dele ser morto, instituindo a ceia, celebrando a Páscoa, ele disse, o Evangelho conta que Jesus tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Então participem, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Estão vendo como os paralelos eles são claros e são muito fortes. Jesus estava afirmando, quando ele instituiu a ceia, que ele era o Cordeiro que estava dando o seu corpo e o seu sangue para nos livrar da morte e para nos fazer uma aliança de vida com Deus. A ceia envolve, portanto, dois aspectos importantes que têm a ver com cada um de nós hoje: o reconhecimento e o compromisso. O reconhecimento na sua própria vida de que Jesus morreu por você, com a história de vida que você tem.
do jeito que você é, com as suas lutas, com seus pecados, com seus tropeços, com as suas vitórias. A ceia te ajuda e nos ajuda a reconhecer que Jesus morreu por nós, por cada um de nós na sua singularidade. Ao mesmo tempo, a ceia também nos leva a um compromisso. A lembrança de que o sangue de Jesus nos é dado de graça, mas ele tem muito valor e que, portanto, nós temos uma aliança com Deus por causa disso. Uma aliança muito séria, nós temos um pacto. E nós não podemos fazer pouco caso desse pacto. O sangue de Jesus, a nova aliança, o pacto que nós temos com Deus é a garantia da salvação por aquilo que Jesus fez. A única garantia que nós temos de que nós somos salvos é porque Jesus de fato morreu. E quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando disso e nos comprometendo com essa verdade. Então agora nós vamos celebrar a ceia. Durante a semana nós pedimos para cada família providenciar os elementos, o pão e o suco de uva. E agora é o momento que nós vamos participar com esse entendimento de reconhecimento do que Jesus fez e relembrando o compromisso que nós temos com Ele através do seu sangue. Então eu queria pedir que o chefe da família possa agora pegar os elementos e nós vamos distribuir. Você pode distribuir para quem estiver com você. Quem estiver sozinho, se lembre que você está sozinho fisicamente, mas a igreja está unida por esse sangue de Jesus. E a nossa união é maior do que qualquer distância e maior do que qualquer separação que a realidade possa nos impor nesses dias. Mas se você estiver junto com a sua família, agora é o momento de você repartir o pão, o cálice, como eu vou fazer aqui com o pessoal, e depois nós vamos todos participar. Esse é o momento da gente lembrar o sacrifício de Jesus. Cada chicotada que ele levou, e foram muitas. Cada violência que ele sofreu, e os pregos nas mãos e nos pés. Foi por causa do meu pecado e do seu pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a ceia nos lembra disso. Então eu queria que você pegasse agora o pão e o cálice. Eu vou orar, agradecendo ao Senhor, e depois você pode comer o pão, tomar o cálice, e depois nós vamos juntos louvar ao Senhor de todo o coração, com gratidão por aquilo que Ele fez por nós, com tanta graça, com tanto amor. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu corpo dado por nós, e pela aliança que o Senhor nos oferece por causa do seu sangue. Aliança eterna que nos garante a salvação, que nos garante uma vida futura que vai durar para sempre com o Senhor. Nenhum de nós que nesse momento está participando merecia e jamais conseguiria conquistar o favor de Deus. Mas o Senhor fez justamente o sacrifício em nosso favor. E por isso nós te agradecemos e pedimos que o nosso coração esteja a cada dia comprometido com o Senhor, em santidade, em seriedade, com a vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos participar? Vamos participar do pão e depois o cálice. Vamos bem dizer ao Senhor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja
Do sofrimento, nosso Senhor foi exaltado pela sua obediência, e nesse momento nós damos graças ao Senhor, declarando que Ele é digno de todo louvor, porque Ele foi fiel até o fim. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. O terceiro paralelo entre a primeira Páscoa e a morte de Jesus é a libertação. Nós vemos que logo depois que então o anjo da morte passou pelo Egito, o povo foi liberto. Faraó decidiu libertar o povo de Israel. E quando nós olhamos para a morte de Jesus, nós vemos que a morte de Jesus também nos trouxe libertação.
Não a libertação de um reino como o Egito, mas a libertação dos nossos pecados. Colossenses 1, de 13 a 14, diz que Ele nos libertou, nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos liberdade e perdão dos pecados. Jesus nos libertou dos nossos próprios pecados, e a Bíblia fala sobre isso. Ela fala que todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas Jesus mesmo nos garantiu que se Ele nos libertar, nós seremos de fato livres. Por isso que quando Jesus morre numa cruz por mim e por você, Ele também nos liberta do nosso pecado, nos liberta das nossas inclinações para aquilo que é mal. Ele nos livra e nos faz viver em novidade de vida. Mas isso também aponta para mim e para você uma verdade muito importante, de que nós temos que sempre viver em novidade de vida. Jesus morreu pelos nossos pecados, então nós não podemos continuar vivendo na prática do pecado. Nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida que se parece com Jesus. E a Páscoa também nos mostra isso. Os israelitas, quando comemoravam a Páscoa, eles comiam o pão sem fermento. E o pão sem fermento era uma ocasião muito específica, porque geralmente o pão era fermentado. Mas ali na Páscoa, por conta da saída do Egito, não deu tempo de esperar o pão fermentar. E por causa disso, eles comeram então os pães asmos, o pão sem fermento. E por conta disso, então, a Bíblia nos mostra que assim como o fermento leveda toda a massa, o pecado também contamina o nosso coração. O pecado também infecta o nosso coração. O pecado é como um vírus que infecta todo o nosso corpo. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados. E por isso que o pão na Páscoa é um pão sem fermento, é um pão sem pecado. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos viver uma vida de libertação, porque Jesus comprou a nossa liberdade na cruz, por mim e por você também. O nosso último paralelo entre a primeira Páscoa e a obra de Jesus diz respeito à terra prometida. Depois de escaparem do anjo da morte, depois de serem libertos da escravidão, agora os israelitas eles começam uma jornada com um destino à terra que Deus prometeu, a terra da aliança. Esse era o destino final daquele povo, uma terra prometida por Deus, cheia de bênçãos. Isso também fala conosco, isso também aponta para a obra de Jesus. Porque depois que nós recebemos a salvação, nós também começamos uma jornada, como João falou, uma jornada num novo jeito de viver. Não mais escravos do pecado, mas em santidade diante de Deus. E nós também temos um destino final. Nós também temos uma herança prometida, uma terra prometida por Deus, que é a eternidade, um lugar perfeito onde a presença de Deus é plena. Esse é o nosso destino, e é para lá que a cada dia nós estamos caminhando. Cada dia que o sol se levanta, cada vez que nós acordamos, nós estamos mais próximos do nosso destino. E é essa certeza que precisa animar o nosso coração e que precisa encher a nossa vida de ânimo e de alegria e de esperança, porque nós estamos quase lá. Mais um pouco e nós já vamos chegar. A história da Páscoa é essa, do povo liberto, salvo e que agora caminha para a terra prometida. E essa também é a nossa história. Salvos da morte, libertos do pecado, caminhando cada dia para o nosso destino final, a presença de Deus com o próprio Senhor Jesus. Mas como a gente pode ter tanta certeza de tudo isso?
Nós só podemos ter certeza de que tudo isso que nós falamos é verdade por causa de um fato central na história da Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, e isso muda toda a história, isso nos dá a garantia e certeza das suas promessas. Ele morreu. Até os soldados romanos que não tinham fé, como deveriam na lei, reconheceram que Jesus morreu. Jesus foi sepultado. As autoridades confirmaram que ele foi sepultado. Mas no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E o anjo chamou aquelas mulheres para verem. Venham ver o lugar onde Jesus estava. Vocês vão ver que ele está vazio, porque Jesus ressuscitou. E como que Jesus venceu a morte? É o que eu sempre digo. Jesus venceu a morte porque a morte não tem poder sobre quem não tem pecado. E como Jesus pagou todos os pecados, a morte não tem mais direito sobre Jesus. E é por isso que ele venceu e ressuscitou. E sabe o que mais? Essa mesma vitória ele estende a cada um de nós que crê que ele é o Salvador. Agora, quando Deus olha para nós, ele não vê mais os nossos pecados, agora ele vê a marca do sangue. E é por isso que nós temos a vitória que Cristo nos dá. E é por isso que nós podemos ter a certeza da salvação, da vida eterna, porque Jesus, o nosso Cordeiro, morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Ai, que dia lindo! O sol brilhando, as cores vibrantes. Sabe por quê? Milagre! Isso mesmo, o túmulo está vazio. Ai, o corpo dele não está mais lá. Ele ressuscitou, meu Jesus! Ressuscitou! E agora ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E ele inclina os seus ouvidos e ouve o louvor e a adoração dos seus amados. Ah, eu sei, ele morreu, mas a morte não o prendeu. Ele está vivo por amor a você e a mim. Jesus vive.
a Páscoa é justamente essa celebração tão completa da nossa fé. Nós celebramos a salvação, celebramos a nova vida e celebramos a certeza e a esperança da eternidade, um dia com Jesus que está cada vez mais próximo de cada um de nós. É nisso que nós cremos e é por essa verdade que nós vivemos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a renovação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa nesses dias em que a gente celebra a Páscoa, em que a gente vive uma experiência diferente como igreja, mas com a certeza de que o Senhor está vivo e que Ele está em nós, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Nesses dias de desespero, incerteza, medo no ar, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Essa é a nossa certeza. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova graça. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não seja ruídos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova graça. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Perdido encontra perdão, pois agora que o mal venceu, a igreja viva esse amor. Creio em Ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova graça. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Aleluia, que Deus abençoe a sua vida. Tenham todos uma ótima semana com a graça e a paz do Senhor. Louvado seja Deus que veio, louvado seja o nosso Senhor que veio, morreu por nós, nos deu a vida e em breve voltará. Deus abençoe a todos.